Estimados irmãos e irmãs, continuando aquela nossa reflexão acerca daquele tema bonito, eu amo a minha igreja, orientados e ajudados pelo Padre José Fernandes de Oliveira, o Padre Zezinho, é que nós estamos aprendendo um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. O conceito de Messias entre os judeus era o de uma pessoa ungida e consagrada ao serviço de Deus. Todos os que houvessem recebido o óleo santo e fossem eleitos de maneira especial por Deus, eram chamados de Messias. Os reis, os sacerdotes e até mesmo o próprio povo de Deus eram vistos como ungidos a serviço de Deus. Mas todos sabiam que haveria um dia um ungido muito especial. O Messias, que seria profeta, sobre-humano, muito humilde, descendente de Davi e de linhagem sacerdotal. Seria uma personalidade excepcional e viveria uma vida atribulada. Sobre a sua vinda, haviam profetizado Jeremias, Isaías, Baruque, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Zacarias. Ele seria visto como rei, sacerdote e profeta. Viria de Sião, e da sua descendência de Jessé seria o filho eleito de Deus, e Deus o glorificaria como a pessoa mais completa em toda a humanidade. Sentar-se-ia à direita do trono de Deus. Estas imagens, é claro, não eram tão claras para que os hebreus saíssem correndo atrás do primeiro que se autodenominasse Messias. Teriam provas. E ai dos Messias que ousassem ser diferentes do sonho coletivo dos hebreus. Fica fácil então entender por que interpelavam ao primeiro que parecesse forte, diferente e capaz de arrastar o povo para algum grande sonho, se ele era ou não era o homem que todos esperavam, o Messias. Jesus não foi o único, mas com ele a insistência parece ter sido bem maior. Não havia registro em Israel de tão grande profeta, forte em palavras e em atos. Os demais falavam muito, mas faziam poucos milagres. Jesus, ao contrário, era uma vertente que jorrava palavras de libertação e milagres sobre milagres. Os prodígios eram tantos que até os adversários não podiam negar os fatos. Exatamente no dia em que Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias e até cheirava mal, decidiram matá-lo. Não negavam seu poder excepcional. Tinham medo das guerras apertadas de Roma. Sendo um homem com tal força de persuasão, mas os poderes extraordinários que demonstrava, Jesus era um perigo para quem detinha o poder e a ordem em Israel. Não se tratava, pois, de um impostor. Jesus tinha palavra e poder, e os usava contra os poderosos, fazendo aos poucos a cabeça do povo. Como era e não era isso que esperavam do Messias, voltaram-se a favor ou contra Jesus. Se fosse o Messias, que se definisse para que crescem nele. Se não fosse, então que parasse de iludir o povo, porque a aventura iria acabar mal. As opiniões começaram a se dividir à medida que Jesus falava e operava. Ele é o Messias. Não, ele não é o Messias. Ninguém fez o que ele faz. Ele engana o povo. Ele vem de Deus e faz coisas de Deus. Ele tem parte com Satanás. Nunca vimos tamanho profeta em Israel. Os prodígios que ele faz é pelo demônio que opera nele. Povo, autoridade e até parentes pediam que se declarasse e manifestasse. Um dia, de lá do cárcere onde estava, João também quis saber os fatos.
mandou seus discípulos a Jesus com a pergunta que estava na boca de todos: você é o que deve vir ou devemos procurar outro? Era como se dissesse: como é? Vai ou não vai dizer ao povo se é ou não o Messias? Nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Jesus respondeu a João como a todos os demais: digam a João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem e a boa nova já está nos ouvidos dos pobres. Ou respondia como a Pedro: você é um abençoado, Pedro, pois o que acaba de dizer não veio da sua cabeça ou inteligência, mas sim de meu Pai que lhe revelou isso. Aos adversários respondia de maneira que tirassem eles a conclusão. Simplesmente não dava munição para os que o queriam silenciar. Não era fácil saber se ele era ou não era o Messias. E a Jesus não interessava proclamá-lo. Várias vezes proibiu que dissessem isso ao seu respeito. Naqueles dias conturbados, qualquer reação que sacrificasse o povo poderia ser imprudência demasiada num homem que se propunha ser um renovador de consciência e um bom pastor que daria a vida pelas ovelhas. Morreria ele, mas não o povo. E levar o povo a crer que ele era o Messias, naquele momento, era levar o povo ao massacre. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez somos conscientizados de que para Jesus deu mais trabalho reanimar a fé, a esperança, a luta do dia a dia do que testemunhar o amor de Deus por eles. Deu mais trabalho fazer com que o povo acreditasse que eles poderiam retomar a sua dignidade de pessoas humanas, de pessoas livres, de pessoas filhas e amadas por Deus, do que dizer para eles que a salvação tinha chegado e que era Ele mesmo. Por quê? Porque o povo já esperava o Messias. O povo acreditava e ansiava por isso. O que faltava no povo era exatamente uma fé verdadeira, uma fé inabalável. Era acreditar que a salvação chegou e tomar posse de tal situação. Por isso, hoje, também nós somos convidados a crer firmemente que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas e que Ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Bom dia.